Então é isso aí. Estamos aqui com a escalação do Wrexham, né? Do jogo de hoje. E eu vou dizer como é que joga, como é que é o nosso modelo de jogo, quais são os padrões que esse time apresenta, né? Eu já deixei mais ou menos aqui uma movimentação pensando na gente com bola, para começar por aí. E aí eu já vou aproveitar esse desenho. Mas é isso, o time ele joga desde o início da temporada, não, né, Lucas? Desde que o Phil Parkinson chegou, ele joga nesse 3-5-2, né? Vou dar uma alinhada aqui para a gente visualizar melhor, mas seriam esses 3 zagueiros, um trio de meio e esses 2 alas aqui, que geralmente agem como meias ou pontas, né? Dependendo do corredor que a bola está, que a jogada está, e uma dupla de ataque, certo? E aí, a gente se defende nesse desenho, né? Geralmente assim, com os 3 zagueiros aqui segurando bem, o Matt James fazendo mais essa proteção, e aí esses 2 jogadores, o Smith e o Rodrigues, fazendo esse balanço para marcar a saída de bola, e quando a gente resolve pressionar alto, geralmente no setor que a bola está, né, o nosso ala e o nosso meia desse lado sobe para pressionar, né? Então, se a bola está por aqui, eles fazem isso, aí o McLean dá uma encostada aqui, o Revan fica mais próximo da linha, a gente tem esse movimento, quando a bola está do outro lado, esse oposto acontece. Eu falei que ia começar pelo ataque, mas vou falar pela defesa, que eu falo menos coisa. Pela defesa. E aí, o time costuma se defender mais ou menos, com mais frequência nesse bloco médio, né? Que é mais ou menos nessa faixa do campo mesmo. E claro, conforme vai sendo empurrado, eles vão baixando suas linhas, vai fazendo esses ajustes. Geralmente, quando está em bloco baixo, essa proteção aqui da área é bem priorizada, né? E aí, esse combate aqui para não deixar uma bola muito descoberta, né? Ou seja, para não deixar quem está com a bola com muito tempo e espaço para pensar, geralmente ele é feito pelos atacantes, né? Então é um formato defensivo que exige, como todo modelo no futebol moderno, né? Exige bastante da marcação dos atacantes. Inclusive, quando eles falham na marcação, a gente tem sofrido um pouco de perigo, mas a nossa solidez defensiva é muito grande, a ponto da gente conseguir ter uma segurança legal nessa dinâmica. É um time que se destaca muito pelos desarmes, interceptações nem tanto, né? Geralmente a gente fica ali ou esperando para dar um bote de fato e fazer um desarme, fazer uma pressão com 2, 3 jogadores na bola, e aí, ou então ficar fechando o espaço, fechando as linhas de passe bem para forçar um erro, para forçar uma bola alçada, uma finalização de um lugar que não é muito perigoso, que geralmente vai para fora e coisas do tipo. Mas é assim que a gente se defende. Transição, né? Como é que transição, no caso ofensiva, né? Quando a gente rouba a bola, o que o time faz? Geralmente, assim como a gente faz quando tá criando, né? Quando temos a posse de bola, a gente busca o jogo direto, né? Então, roubou a bola, tenta sair da pressão no momento para achar uma janela de passe, geralmente com o Connor ou o Matt. Na verdade, os nossos 3 zagueiros, mais o volante mais centralizado, que é o James, o meia mais centralizado, né? Os 3 lançam muito bem, mas é isso. Geralmente quem está disponível, primeiro o time vai buscar esse lançamento para a corrida do Sam Smith ou do ala pela direita, né? Quase sempre é esse jogador que busca um passe mais longo. Por quê? Porque o nosso ala pela direita sempre é o jogador mais avançado, muitas vezes ele está mais avançado até que o nosso atacante. Então, também, quando a gente contra-ataca e ele está numa situação que ele consegue atacar a linha de defesa, ele ataca. Se não, a gente busca essas triangulações curtas, né? Seja entre os homens de lado aqui, ou uma movimentação nos homens de meio, para poder fazer essa bola chegar com mais gente na área, né? Mas em alguns, e isso depende, o Wrexham eu tô falando do modelo de jogo, mas eu vou dar uma pinceladinha no plano de jogo, que é um pouco diferente, que é mais como a gente executa, né? O Wrexham nem sempre tem atacado com muita gente, principalmente se o Wrexham tá na frente do placar, ou no momento do jogo que não precisa forçar tanto ainda, né? Para exatamente evitar esse desgaste de correr muito para frente com muita intensidade e depois ter que correr para trás se perde a bola,
porque o desgaste físico nessa altura da temporada tá bem alto, a gente tá vendo várias lesões, né? Mas nossa transição ofensiva, nosso contra-ataque costuma ser assim. Isso quando a gente tá defendendo aqui atrás, né? A gente também pressiona alto, como eu falei, e aí quando roubou a bola lá na frente, é poucas ideias, o Wrexham sempre foi o time de poucas ideias, roubou a bola, tenta... Ixi, tem um goleiro aqui, não sei nem o que ele tá fazendo aqui, tenta matar a jogada o mais rápido possível, né? E às vezes, inclusive, se afoba e mata a jogada de um jeito negativo. Mas vamos lá. Quando o Wrexham tem a bola, aí o desenho é aquele que estava no começo. É um time que busca o jogo direto de fato e ele costuma construir mais ou menos assim. Geralmente é assim que o time se desenha quando está construindo, certo? Na verdade, com esse balanço um pouco mais assim. O O'Connell, ele é o nosso zagueiro de melhor qualidade técnica, né? Ele faz os melhores lançamentos. Quer dizer, hoje em dia os três estão excelentes nesse quesito, né? Os três têm ótima qualidade técnica. O O'Connell e o Clearfield. Inclusive, o O'Connell, ele ganhou a titularidade, ele é o titular no lugar do Lewis Brunt. Defensivamente, o Brunt é melhor, o Brunt tem uma arrancada também, mas o O'Connell é titular porque ele é canhoto e ele tem esse lançamento que o Brunt não tem, né? Esse é o que justifica ele. Mas é isso, esses zagueiros aqui, eles vão ficar girando a bola de um lado para o outro. Com o Matt James, aqui a gente faz essa saída geralmente de 3+1, é a saída preferida, mas tem variações que eu vou chegar nela. Mas geralmente é esse movimento aqui, fica girando a bola de um lado para o outro, e aí naturalmente, se a bola está aqui desse lado e tem espaço, o Cleworth vai avançar. É um time que gira a bola e busca muita triangulação, tá? Muita triangulação aqui com esses homens de frente, principalmente usando os alas. Então, geralmente, a gente tem essa triangulação aqui, ó. Cleworth, Rathbone e Barnett. Às vezes, Rodrigues, Rathbone e Barnett. E às vezes, inclusive, Cleworth, Rathbone e Barnett. É muito comum. O Cleworth, ele é o nosso zagueiro mais de arrastar, né? Ele é um cara que se viu que, assim, o Barnett espetou, o Rathbone trouxe marcação aqui, tem esse corredor, ele vai correr para frente, e inclusive quando a bola já tá aqui com o Barnett, por exemplo, e aí o time já tá mais postado aqui para atacar de fato, se não tem muito jogador adversário nessa zona aqui, o Clearfield se solta mais e a gente vê até ele fazendo ultrapassagem, né, Lucas? Fazendo essa jogada aqui, às vezes tocando para trás, ou fazendo até mesmo cruzamento, e inclusive pisando aqui para finalizar, não à toa. Ele é um dos nossos artilheiros, com 7 gols, e líderes de participação também. Ele tem uma assistênciazinha ainda na liga, fora os de Copa, né? E aí, geralmente, a gente busca esse desenho aqui, mais pelo lado direito, porém, a gente também ataca pelo lado direito. É muito comum, inclusive, quando os times adversários estão marcando alto. Nesse caso aqui eu dei um exemplo mais quando a marcação está em bloco médio-baixo, né? Que a gente tem esses passos dos nossos zagueiros estarem mais avançados e esses meias eles esticam bastante o campo. Eles não vêm com tanta frequência buscar jogo no pé aqui. Eles fazem isso quando... aí claro, por que eles fazem isso também, né? Porque o Wrexham às vezes abusa desse lançamento para a casquinha do Jay Rodrigues, principalmente quando a gente consegue balançar a defesa deles para cá, né? Para buscar uma infiltração do Sam Smith, né? Saiu um gol assim no último jogo, ou então um rebote, né? Uma segunda bola desses jogadores de trás. Por isso que os meias também geralmente estão bem ofensivos, bem avançados, e os alas, pontas, né? Bem espetados. Isso quando a gente está conseguindo construir sem muita pressão. Quando a gente está pressionado, o cenário costuma ser esse daqui, né? No setor da jogada, o meia e o ala baixam mais, e aí o time se configura mais ou menos dessa forma aqui, ó. Por quê? Porque o Wrexham busca construir para inverter. Seja invertendo com uma casquinha aqui, ou tocando por dentro, faz isso pouco, mas faz também, ou no lançamento direto aqui mesmo, né? Geralmente, a jogada é liberar o Barnett ou o Longman, que era o antigo titular, para ele finalizar, e aí para ele cruzar, e aí na hora que ele tá aqui, todo mundo pisando na área para finalizar. E aí o time costuma fazer esse balanço aqui quando está sendo pressionado para ter opção de triangulação. Às vezes até o Sam Smith encosta aqui, a gente vê isso daqui, por exemplo, principalmente quando o Longman jogava, né? É bem comum. E eu estou dando exemplo
saindo do esquerdo indo para a direita, porque é por onde a gente constrói mais, mas geralmente não, com alguma frequência, geralmente com frequência é quase a mesma coisa. Isso acontece desse lado também, com menos frequência, mas ainda com alguma frequência. A gente vê o Rathbone também fazer isso para a gente espetar do outro lado, certo? É assim que a gente constrói, é assim que a gente costuma atacar. E aí qual que é o modelo de jogo? É isso, jogo direto para tentar a casquinha e pegar a defesa, uma finalização aqui, né? Talvez 1 contra 1 ou um chute com uma boa janela ali para o cara poder mirar. Ou então a gente busca essas triangulações pelos lados para empurrar a defesa adversária, e aí a gente vai fazendo essa bola girar para a gente ter a oportunidade de achar um cruzamento, ou às vezes a gente tem essa tabela aqui por dentro, né, para alguém chegar batendo, mas quase sempre nossas jogadas terminam em cruzamento, porque os nossos jogadores cruzam com qualidade e eles sabem muito bem brigar dentro da área, seja no negociando espaço com o corpo, seja no movimento de desmarque, né? O Sam Smith, principalmente, que chegou, ele é muito bom nesse desmarque. E também é muito comum a gente ter esse cruzamento no segundo pau, né? Os nossos dois atacantes arrastando os marcadores aqui para esse meio e para o primeiro pau, para a entrada do nosso meio ali pela esquerda, que ele costuma ser mais ofensivo, e do nosso ala também pisando na área. E aí, claro, como eu falei, quando a jogada está desse lado, o oposto também acontece, né? E aí, quando a gente perde a bola, para finalizar esse modelo de jogo, geralmente o time busca esse perde-pressiona na região da bola, não é um perde-pressiona que vai até o final, né? Para, não, vamos roubar a bola a qualquer custo. É esse perde-pressiona ali na região da bola para atrasar a jogada ou para tentar um contra-ataque do contra-ataque. E esses 4 jogadores que a gente chama de, no inglês, de rest defense, mas seria a defesa da sobra, né? Eles correm para trás para controlar a profundidade, que é uma das coisas que a gente faz muito bem, né? A gente cansa de ver o O'Connell, às vezes o Clearth vai, tem alguém que faz uma corrida para dentro, o Clearth aproxima aqui, aí vem a bola aqui para a disputa do O'Connell, ele faz uma cobertura, ele é o cara que faz essa limpeza aqui atrás, esses 3 aqui tentam identificar e neutralizar as ameaças no contra-ataque. Mas é assim que o Wrexham joga, um modelo de jogo bem resumido aí, né? Mas eu acho que deu para passar por tudo e foi num tempo bom, né, Lucas? Até que foi. Deu pra... Eu acho que